Bem, olá turma de Web Services. Então vamos continuar aquele projeto lá, né, do upload. E hoje o que a gente vai fazer? A gente vai basicamente finalizar aquele serviço de upload para fazer ele gravar no banco de dados, tá? Na próxima aula a gente vai implementar o serviço de download. Então eu vou quebrar um pouco. Bem, qual que é a ideia? A gente já tem aqui, já consegue fazer o upload do arquivo, né? A gente recebe o arquivo aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente precisa gravar ele no banco de dados. No caso eu quero gravar o meu arquivo no MongoDB, tá? Então, eu vou abrir aqui rapidinho o GridFS, tá? O que é o GridFS, tá? O GridFS é uma especificação do MongoDB para se gravar arquivos, tá? Dentro do banco DB, perfeito? Então, por exemplo, quando nós estamos implementando aqui nosso Web Service com o Node.js, então, no Node.js, quem quiser gravar lá um arquivo, né? Lá no MongoDB, a ideia é que ele siga essa especificação do GridFS. Então o que acontece na prática? Muitos desenvolvedores, empresas, equipes já desenvolveram algumas bibliotecas para a gente conseguir trabalhar com GridFS lá no Node.js. Bem, tem uma série de soluções para você conseguir gravar, né, no GridFS. Eu vou explicar depois como é que funciona o GridFS na prática. Então depois que a gente gravar um arquivo, eu vou mostrar como é que ele organiza o arquivo lá no nosso banco de dados, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui uma solução, um pacote, né, chamado de Mongoose GridFS, tá? Esse Mongoose GridFS é um pacote do Node que faz com que a gente consiga trabalhar com o GridFS e com o Mongoose integrados. Então a gente aproveita aquela conexão que o Mongoose cria, criamos um modelo, né, um modelo diferenciado, que é um modelo para trabalhar com arquivos, e a gente pode fazer as operações neste modelo, perfeito? Então a gente vai tratar, basicamente vai ter uma coleção lá no MongoDB que vai manter arquivos, tá? Bem, então o que a gente vai fazer aqui primeiramente? Vamos instalar esse cara aqui, esse Mongoose GridFS, tá? Então eu estou aqui com o meu terminal aberto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um npm-s Mongoose, primeiramente, que a gente não tem um Mongoose ainda, né? Nós não fizemos nada com o banco de dados, a gente tem que criar a conexão com o banco, com o Mongoose. E eu vou instalar aqui o Mongoose GridFS, tá? Então eu vou instalar esses dois. Eu fiz uns testes aqui, eu não sei se eu observei errado, tá? Mas se você instalar o Mongoose GridFS separadamente, me parece que ele não instala o Mongoose, né? Como uma dependência dele. Então, por via das dúvidas, eu estou instalando os dois aqui para garantir, tá? Então, vou mandar instalar esses dois caras. Então, como nós já estamos acostumados a fazer todo esse processo de conexão com o Mongoose, a gente vai utilizar aqui esses dois caras, tá? O Mongoose e o Mongoose GridFS. Além disso, vou mostrar para vocês como criar uma conexão com o banco de forma limpa. Por quê? Porque até então, a gente tem criado a conexão com o banco de dados, então nossa aplicação startava, ele conectava, e na hora que a gente matava a aplicação, né, ele não gerenciava a desconexão. Então, é importante que o seu software, né, assim como ele sabe conectar no banco de dados, é interessante que ele saiba fechar essa conexão, tá? Então vamos fazer o seguinte, fazer isso aqui de forma organizada. Eu vou aqui na pasta src e vou criar uma nova pasta, vou chamar de config, e aqui eu vou criar um novo arquivo chamado db.js, tá? É o db.js que a gente cria sempre para fazer a conexão, perfeito? Eu fiz uma colinha aqui para agilizar. Eu vou colocar aqui e vou explicar, tá? Bem, qual que é a questão? Geralmente, quando a gente ia fazer a conexão, a gente fazia mais ou menos o seguinte. Então, a gente vai lá, né, importa o Mongoose, cria a nossa URI do banco de dados, no caso, meu banco aqui vai se chamar exemplo arquivos. Essa promise aqui, isso aqui é meio que, acho que nem precisa tanto, eu vou até tirar, vamos para o que interessa, aqui é a conexão, né? Então, qual que é a ideia? Aqui a gente vinha, conectava, tal. O Mongoose agora ele pede que a gente passe esses dois parâmetros, né? O use new URL parser e o use unified topology. E aí como que a gente fazia geralmente? A gente capturava esse connect, ele retorna uma promise, e a gente vinha e capturava essa promise com ven, via se conectou e colocava um catch para ver se deu algum problema, tá? Agora a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais organizada, mais profissional. Então qual que é a ideia? Eu estou pegando meu objeto do Mongoose e dentro dele tem um objeto da conexão. E aí a gente vai tratar 3 eventos aqui, tá? Então, primeiro, quando ele conectar, esse connected, ele vai ser acionado assim que a gente conectar lá no nosso banco de dados, tá?
Então aqui ele vai falar, ó, Mongoose, né? Conectado em, e vai mostrar a URI. Quando ele desconectar, ele vai mostrar Mongoose desconectado da URI. E quando ocorrer algum erro, ele vai mostrar, ó, Mongoose, erro de conexão, tá? Bem, legal, conectar, ele vai, quer dizer, quando ele conectar, ele vai fazer isso, ele vai conectar, a gente está invocando aqui a conexão. Então, quando invocar essa conexão, a ideia é que ele vai disparar esse evento aqui e vai mostrar essa mensagem. Se ocorrer algum erro aí na conexão, né, ele não conseguir conectar, a ideia é que ele já vai disparar esse cara aqui automaticamente. A pergunta é, quando que ele vai disparar esse disconnected, né? Ou seja, quando desconectou? Então, aqui embaixo, ó, eu estou pegando o processo, né? O process é uma variável aqui do Node, e ele pega o processo, que processo é esse? É minha aplicação, né? A minha aplicação. Então, nossa aplicação, ela começa quando? Quando a gente starta o servidor. E para quando esse servidor é parado de alguma forma, sei lá, eu vim aqui, dei um Ctrl+C no terminal, ou se esse cara estava num servidor aí, o servidor parou por algum motivo, alguém resetou o servidor, deu queda de energia, enfim. Então, eu não sei, né? Pode acontecer alguma coisa, parou, matou o processo lá. Aqui qual que é a ideia? Se esse processo for morto, se alguém finalizar esse processo, então esse processo seguinte, esse sinal, né? É um sign, né? Seed sign, né? É o sign seguinte vem de signal interruption, se eu não me engano. Se eu não me engano, posso estar errado, mas a ideia é quando for interrompido, é o sinal de interrupção. Então, quando o processo for interrompido, a ideia é que ele vai disparar aqui, ó, o encerramento da conexão. Eu vou vir aqui com o Mongoose, ó, assim como eu tenho o connect, eu vim aqui com o connection close para fechar a conexão. E aí vai mostrar Mongoose desconectado pelo término da aplicação, tá? Esse disconnected aqui, ele vai ser acionado se acontecer alguma coisa meio que abrupta, né? Então, sei lá, mais abrupta no sentido lá do MongoDB. Então, sei lá no servidor do banco de dados aconteceu algum problema, né? Então ele vai falar, ó, desconectou por algum motivo. Por exemplo, seu banco de dados estava lá no Atlas, né? E lá aconteceu algum problema, ou você mesmo foi lá e reiniciou o banco, então ele vai disparar esse aqui. Esse cara aqui vai ser disparado quando o processo da sua aplicação for parado, ou seja, for morto, né? Então ele vai mandar isso aqui. Então essa configuração do DBJS, ela é bem mais completa do que a gente vinha feito até então, tá? Beleza? Guardem isso no fundo do coração, GitHub, né? Beleza? A gente vai usar esse cara em outros projetos. Ok, então aqui tudo beleza, vou fechar esse cara. Vamos lá para o Upload Controller, tá? Então aqui qual que é a ideia? A gente vai precisar, antes de qualquer coisa, de um modelo de dados, tá? Só que o modelo de dados ele vai ser um pouco diferente do que a gente tem feito até então. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente tentar implementar qualquer coisa, eu preciso de um modelo. Então eu vou lá na pasta src, vou criar aqui uma nova pasta, vou chamar de Models, e aqui dentro da Models eu vou criar um modelo, um novo arquivo, chamado arquivo.js. Então esse vai ser a coleção que vai manter os nossos arquivos, tá? Bem, aqui no arquivo JS o que eu vou fazer? Eu vou importar um camarada que está dentro lá do Mongoose Grid FS. Então eu vou deixar ele aqui meio, essas chaves aqui desse jeito, já eu venho completar, require Mongoose Grid FS, tá? Então aqui no model a gente não vai utilizar o Mongoose diretamente, a gente vai utilizar essa camada em cima do Mongoose, que é o Mongoose Grid FS, que é o cara que sabe trabalhar lá com o sistema de arquivos do MongoDB, o Grid FS. Nesse cara eu vou precisar de uma função chamada createModel, tá? Ok? Então vamos lá. Então agora que eu já importei ele, eu vou criar aqui o nosso modelo, tá? O modelo de coleção de arquivos ele é um pouco mais simplificado, tá? A gente não cria aquelas colunas lá, né? Então aqui eu vou usar a função createModel, e aqui eu só vou passar um parâmetro para ele, que é o model name, tá? O model name aqui vai ser arquivo. Beleza? Agora para fechar, eu vou vir aqui, dar um model exports arquivo. Legal. Bem, agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou precisar importar um cara do Node.js, que é o FS, o pacote que já vem dentro do Node.js, que consegue trabalhar com o sistema de arquivos,
Para que a gente vai precisar dele? Vou mostrar já já. Então aqui eu vou importar ele. E a nossa dependência interna, que é o arquivo, tá? Só que aí que tá. Eu não vou poder importar esse arquivo aqui, tá? Por quê? Vai dar um problema. Eu vou importar aqui só para mostrar o problema que vai acontecer. Então eu vou precisar importar ele, mas não vai ser bem aqui. Eu vou mostrar por quê. Então aqui eu vou importar lá essa coleção, esse modelo, desculpa. E vamos lá. Bem, primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar esse código aqui que a gente tinha feito na aula passada. E aqui eu não vou precisar desse tamanho do arquivo. Por quê? Porque o próprio Mongoose Grid FS, né, o Grid FS, ele calcula o tamanho do arquivo na hora que a gente grava lá. Então eu não preciso dele, eu só preciso do nome do MIME type, tá? Beleza? E limpei o resto. O que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu tenho que agora mandar gravar, mas eu não vou fazer isso ainda. Eu só vou vir aqui e dar um res send oi, porque eu quero mostrar o problema que a gente vai ter. Deixa eu só corrigir meu teclado aqui. Vou dar aqui um OK. E não vou fazer ainda o processo, porque eu vou mostrar aí um problema que vai acontecer, tá? Bem, eu vou agora lá no AppJS e vou mandar ele conectar no banco, simplesmente importando aqui o nosso DB, né? Então, .config/db, só para ele conectar. É importante que antes que você faça qualquer operação com o Mongoose Grid FS, como a gente vai fazer aqui no controller, você tem que estar conectado no banco, tá? Ele não sabe gerenciar a conexão, você tem que fazer a conexão com o Mongoose, e por isso que a gente já fez esse processo, tá? Bem, eu vou executar esse cara aqui, vou dar um npm run dev, e olha só o que aconteceu. Ele deu um erro aqui, ó, falando o seguinte, ó. Primeiramente, ó, vocês vão ver que o erro, cadê aqui? Mongolib, blá, 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 db.collection, né, bucket name, blá, 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 e o problema é esse aqui, ó, cannot read property collection of undefined, né? O que é isso? A gente já sabe, né, lá que quando a gente usa lá o MongoDB, que a variável DB é a variável do banco de dados. A gente consegue acessar ela quando a gente vai lá, entra no MongoDB, escolhe qual é o banco, e aí ele já guarda o banco de dados nessa variável, tá? E ele falou aqui que não tá conseguindo, né? Olha o erro onde é que é, ó. Tá aqui bem no nosso import, né? Quando a gente importou lá o cara. Qual que é o problema? Quando ele veio para cá, quando esse import ele foi executado, né? Ele foi executado antes da conexão ser aberta. Então, por mais que aqui a gente segue o fluxo do AppJS, ele tem aqui, ó, require, config, papapá, ele já chama o DB, né? Em tese, ele teria que executar todo esse script do DB para depois continuar aí chegar aqui até o momento onde ele pode acessar o nosso controller. O problema é que todo esse processo aqui ele é assíncrono, né? Então aqui ele faz a conexão e continua. A gente já falou bastante sobre falta de sincronia, né, nas outras disciplinas. Então qual que é o problema? Se eu deixar esse import aqui, o import vai acontecer, né, como na hora que o Node for processar lá os scripts, esse import vai acontecer antes da conexão ser aberta. Então o que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse cara daqui. Opa. E vou colocar ele aqui, tá? E aí, ó, o problema sumiu e ele falou, ó, conectei no banco e beleza. Legal? Então antes ele nem tinha conectado no banco, estourou o erro, já cancelou o processo aí, tá? Então por isso que a gente não vai fazer esse import aqui, a gente vai fazer o import aqui no momento de uso, tá? Legal. Bem, vamos para o que interessa. Como é que eu faço para gravar esse arquivo no banco de dados? Primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, o Mongoose Grid FS, eu vou mostrar aqui a documentação dele, ó. Para ele gravar, ele utiliza essa função write, mas para gravar ele precisa de duas coisas, os metadados do arquivo e um tal de read string, né, o string de leitura. Esse string de leitura ele só é criado a partir de um arquivo físico lá no meu servidor. Qual que é o problema? A gente não tem aqui, ó, por mais que a gente venha aqui rec files arquivo, a gente pega, até corrigindo aqui, a gente vai pegar os bytes, né, do arquivo que estão aqui nesse data
Esse data aqui, o que eu tenho dentro desse data? É o array, né, o vetor de bytes do arquivo. Para professor, isso não é o arquivo? Não é bem assim, tá? Ele é como se eu tivesse extraído os dados do arquivo e jogado dentro de um vetor. O arquivo, né, quando eu falo arquivo, o arquivo é algo físico, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui na estrutura do nosso projeto, cada script desse é um arquivo, tá? Então, cada artefato desse que a gente criou aqui é um arquivo. Isso aqui é um array de bytes, é um vetor de bytes. Eu extraí os dados de um arquivo, lá que o meu cliente mandou, e ele está aqui. Então, qual que é o problema? Essa função aqui, ela só sabe gravar um read string que é criado, né, um string de leitura que é criado a partir de um arquivo físico. Então, o que eu tenho que fazer antes? Eu vou ter que criar um arquivo físico aqui no meu servidor. Aí eu tenho um outro problema. Por quê? Se a cada upload eu vou criar um arquivo, vai virar uma bagunça, né? Então, ele vai ficar aqui gravando arquivos, né, no meu servidor, e vai chegar um momento que eu vou ter um monte de arquivo de um monte de gente, vai encher o meu servidor. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um workaround aqui, em que a gente vai criar o arquivo, após a gravação a gente apaga o arquivo, a gente vai criar um arquivo temporário, digamos assim, tá? Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui, beleza, eu vou, antes aqui, depois que a gente pegou aqui os bytes, né, do arquivo, eu vou utilizar aqui o fs para criar um novo arquivo. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar uma função chamada writeFileSync, tá? Você pode usar a função writeFile, que é assíncrona, mas eu uso essa sim porque é síncrona, fica um pouco mais simples de implementar. Mas, porém, contudo, todavia, para criar o arquivo ele precisa de um nome do arquivo, que a gente não tem ainda, e precisa dos bytes, que no nosso caso está aqui nesse data, né? Bem, então antes eu tenho que criar um nome de arquivo. Aí que tá, como é que eu crio o nome do arquivo? Se eu chegar aqui e falar assim, const nome arquivo, e chamar esse cara de arquivo, né? Ou arquivo do upload, né? Legal, qual que vai funcionar? Vai. O problema e se eu tiver vários clientes, né, acessando aqui simultaneamente? Então pode ser que ele crie um arquivo chamado arquivo do upload, o outro cliente acionou o web service, ele vai tentar lá criar esse arquivo de novo, vai sobrescrever o arquivo da outra requisição. E aí, obviamente, eu tenho um problema. Então, para garantir aqui que esses arquivos sejam gerados com nomes únicos, eu vou fazer aqui o seguinte, um outro workaround, que é pegar o timestamp, né? O que é o timestamp? É uma marcação de tempo, né? Daquele instante, no instante que essa linha de código for executada. Vai ter como, se eu ter duas chamadas aqui, os timestamps serem iguais? Não, né? Porque o timestamp é baseado na data, no horário, nos minutos, no segundo, milissegundos e tudo mais. Então aqui que eu vou fazer? Eu vou colocar uma crase, abrir e fechar a crase, e vou pegar aqui e vou vir aqui e fazer o seguinte, newDate.getTime. Com isso eu peguei aqui o timestamp, né? Isso aqui vai gerar, a gente vai ver depois, ele vai gerar lá um nome que vai ser basicamente um número ali, né? Eu vou até mandar mostrar aqui o nome do arquivo para a gente ver depois, tá? Beleza, então ele vai criar um arquivo com um nome aqui que vai ser meio que único, tá? É a melhor abordagem? Não é. Inclusive tem bibliotecas só para você trabalhar com isso aí no Node.js, tá? É que aqui eu estou simplificando um pouco o processo. Beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou importar aqui em cima um outro cara lá do Mongoose GridFS também. De novo, eu vou abrir e fechar chaves, deixa assim. Vou vir aqui require Mongoose GridFS. Legal? E daqui a gente vai precisar importar uma função chamada create read string. Deixa eu só conferir aqui o nome. Isso mesmo, create read string. Legal? Então aqui eu peguei essa função create read string lá do Mongoose GridFS, bacana. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar aqui o meu read string, meu string de leitura, né? O string de leitura é como se fosse um canal de transferência de dados para esse arquivo que eu vou criar aqui para o MongoDB. Então ele vai transferindo byte a byte desse arquivo que está aqui no meu servidor lá para a coleção de arquivos do MongoDB, tá? Então eu vou criar aqui o create read string e eu passo aqui o meu arquivo. Então eu passo o nome do arquivo, né, que ele vai ler aqui. Lembrando que o writeFileSync vai criar o arquivo aqui no meu servidor e essa função vai consumir, vai conectar, né, esse cara nesse arquivo que eu criei no servidor. Perfeito? Bem, vamos colocar alguns comentários aqui, tá? Para a gente não esquecer. Então aqui
cria o nome do arquivo temporário aqui. Cria o arquivo temporário. E aqui cria o string de leitura do arquivo temporário. Perfeito? Então ele cria aqui o string de leitura do arquivo temporário. Esse string vai ser um canal de comunicação que vai transferir os bytes do arquivo lá para o MongoDB. Tá? Bem, agora sim eu importo lá o meu modelo de dados e eu vou utilizar ele aqui para gravar esse arquivo no banco de dados, tá? Mas antes eu preciso do seguinte, para gravar, como a própria documentação mostra aqui, eu preciso dos metadados do arquivo e do meu string. Que metadados são esses? Eu tenho que passar pelo menos 2 metadados aqui, tá? Que é o nome do arquivo, nessa propriedade chamada filename, e o tipo do conteúdo, que é basicamente o nosso MIME type, né? Que a gente viu lá na aula passada, que eu tenho que chamar de content type, tá? Então vou criar aqui antes da gravação, vou chamar aqui de metadados, e eu vou criar aqui basicamente o meu file name, que vai ser aqui o name, né? Tá? Não confundir com o nome arquivo. O nome arquivo é o nome do arquivo temporário que eu vou criar aqui. Aqui é o name do arquivo que o cliente fez o upload, tá? Então aqui vai ser o name, vírgula, o content type, que vai ser lá o meu MIME type que eu peguei aqui, tá? Beleza. Agora sim, vamos gravar. Então aqui eu vou até colocar o comentário também, né? Opa. Realiza a gravação do arquivo no servidor. No banco de dados, perdão. Legal. Então agora aqui eu vou passar, né, como a própria documentação me mostra, eu vou passar aqui os metadados, o read string que eu criei, né, o stream de leitura, e aqui é interessante que a gente coloque uma função de callback, né, que como a documentação mostra, eu tenho que passar aqui uma variável para guardar os possíveis erros, né, ou o possível erro, e eu posso receber de volta aqui o meu arquivo, tá? Então eu vou criar esse callback. Beleza? Eu vou mandar ele dar um console.log aqui no arquivo. E aqui eu vou mandar esse res send ok, tá? Beleza. Então aqui qual que é a ideia? Ele vai realizar a gravação, passando os metadados do arquivo, o read string. Eu tenho uma variável de erro e o arquivo. Vamos tratar essa variável de erro colocando assim, né? If erro. Eu vou pegar aqui o meu res, o nosso famigerado status 500 e um JSON aqui com erro ao tentar gravar o arquivo, tá? Vou colocar salvar. E aqui eu vou dar um console.log neste erro. Legal? Caso contrário, eu tenho aqui o meu código que vai retornar lá alguma coisa, tá? Ok? Bem, então vamos testar esse cara. Então meu servidor já está rodando, né? Está usando no daemon lá. Vamos lá no Insomnia. Meu Insomnia está aberto. Então aqui eu vou pegar o meu serviço de upload. Vou passar aqui lá o arquivo, tá? Eu estou fazendo de novo aqui porque eu troquei o sistema operacional. E vou pegar um arquivo aqui, vou pegar um PDF e vou enviar. Deixa eu ver que eu errei. Create read strings not. Deixa eu ver aqui onde eu errei. Tá. Aqui a confusão é o seguinte. Então, perdão aqui. Esse create read string não é do Mongoose Grid FS, tá? É do próprio FS. Então, vou apagar aqui. E esse cara é do FS. Então, perdão aí pelo erro, confusão, tá? Ele é do próprio FS, tá? A gente já tinha importado o FS, então só removi a importação lá do Mongoose Grid FS. Beleza? Vamos tentar mandar de novo. Cadê aqui? Send. Ok.
Beleza? Vamos dar uma olhada lá? Bem, eu tinha mandado ele dar um console.log, né, do arquivo. Então olha só o que ele traz para mim. Ó. Ele traz aqui uma série de chaves, né, de campos, e daqui eu quero destacar o seguinte. Ó. Ele criou uma chave primária, um identificador para esse cara. Isso aqui é importante, tá? A gente vai precisar dele para fazer o serviço de download. Tá? A ideia do download eu posso fazer passando o identificador, que eu acho mais bacana, ou passando o nome do arquivo, mas pelo identificador eu acho mais interessante porque você pode ter arquivos homônimos. Tá? Bem, e aqui eu tenho o nome do arquivo, ele cria um hash MD5, né, do arquivo, tal, baseado no conteúdo do arquivo e tudo mais. Então se você tiver dois arquivos com nomes diferentes, mas eles vão ter o mesmo MD5. Tá? Por quê? Porque se é hash, ele é baseado no conteúdo. Então, se você tem dois arquivos que são exatamente iguais, mas o nome do arquivo é diferente, mesmo assim eles vão ter o mesmo hash MD5. Bem, aqui o MIME-type, né? E tem aqui a data de criação, a data da última atualização e tudo mais. Legal. Bem, então o que eu vou fazer aqui? É interessante que no serviço de upload eu retorne pelo menos o ID, tá? Para ele saber qual que é o identificador desse cara e conseguir recuperar posteriormente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse console com esses dois caras daqui e eu vou criar aqui um res status 201, que é o created, né, criado, e um JSON aqui com duas propriedades. Então, primeiramente, uma mensagem, arquivo salvo no banco de dados. Ou só arquivo salvo, né? E eu vou retornar aqui uma propriedade chamada ID, onde eu vou passar aqui o arquivo ._id. Legal? Então eu vou devolver lá para quem invocou o upload a mensagem de sucesso e o ID do arquivo, tá? Na hora que eu salvo ele dá essa quebrada aqui, não tem problema. Vamos testar? Eu vou mandar o mesmo arquivo, não tem problema, só para teste aqui. E tá lá. Então ele me retorna ali, ó. Vou aumentar aqui. Ele me retorna a mensagem e o ID. Beleza? Vamos dar uma olhada agora lá no MongoDB. Então vou acessar aqui o MongoDB. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, show DBs, olha aqui meu banco exemplo arquivos, então use exemplo arquivos, legal. Agora eu vou falar, ó, show collections. Então ele mostrou para mim, ó, duas coleções, ó. Ao invés de criar só a coleção arquivos, ele cria duas coleções, arquivos.chunks e arquivos.files. Na verdade, uma coleção é como se fossem duas subcoleções. O que é esse chunks e esse files? Bem, como que o GridFS organiza os arquivos no banco de dados? Ele separa os metadados do arquivo dos dados binários, né, dos dados mesmo do arquivo. Então, vamos olhar primeiro os metadados. Os metadados estão onde? Dentro desse files aqui, tá? Então, eu vou vir aqui e colocar db.arquivos.files.find. E tá lá, ó. Eu gravei o arquivo duas vezes, né? Então ele vai ter aqui os dois arquivos, cada um com o seu identificador. Ele tem aqui aqueles metadados, né, que ele me trouxe lá aquela hora. O tamanho, bababá, MD5, tudo aquilo que ele me trouxe. Então nessa subcoleção files, ele guarda só os metadados. Agora eu vou vir aqui, ó, e vou falar para ele me listar esse tal de chunks. Nos chunks, né, nessa subcoleção chunks, é onde ele grava os bytes dos arquivos. Então se eu vier aqui e dar um find, olha a loucura que vai acontecer. Ele me trouxe um monte de coisa, né? Um monte de caractere bizarro. Isso aqui é a interpretação dos bytes, né? Que o console me deu aqui, tá? Então isso aqui, na verdade, é uma bizarrice, né? Porque é uma interpretação dos bytes do arquivo. Então isso aqui não faz muito sentido, tá? Então geralmente a gente não consulta para listar, né? A gente vai lá, ó, me lista todos os bytes, todos os arquivos. Na verdade, quando que a gente vai acessar esse chunks? A gente acessa ele para pegar os bytes do arquivo. Porém, vocês vão ver na aula que vem que a gente faz isso de uma forma muito abstraída, né? Com o Mongoose GridFS. Perfeito? Eu já estava terminando, mas aqui, o que faltou fazer? A gente criou, ó, os arquivos temporários lá. Pode ver, ó, eles foram criados lá. Isso não é legal, né? Então, o que vai acontecer? Eu já tenho 3 aqui, porque eu fiz 3 aquisições. Com o tempo,
isso aqui vai lotando o servidor, né? Então vou excluir esses caras aqui. E agora o que eu vou fazer? Ó? Assim que ele tentou gravar lá, eu vou fazer o seguinte. Antes do if ou do else, eu vou vir aqui no fs e vou colocar um unlink sync, nome do arquivo. Para quê? Para ele apagar o arquivo, tá? Vamos testar para ver se ele está apagando o arquivo? Então meu servidor está rodando ainda. Eu vou lá no Insomnia, vou dar um send aqui, beleza? Vamos ver se ele gravou lá, né? O files, tá aqui, né? O terceiro arquivo. E agora eu vou lá no VS Code, ó, e não tem arquivo mais. Olha que legal. Então agora, depois que ele foi lá e fez tudo, ele só precisava do arquivo para fazer o read stream e gravar, né? Então depois que ele gravou, que ele já fez toda a transferência de bytes do arquivo físico lá para o banco de dados, eu removo ele. Agora sim, eu criei, né, o arquivo temporário. Então ele existiu só durante esse processo. Perfeito? Como vocês viram, ó, o nome do arquivo era basicamente um monte de números, né? Era o nosso timestamp. Legal? Então eu paro por aqui e na aula que vem a gente vai implementar o serviço de download, beleza? Então até mais, até a semana que vem.